Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Peço oração para Deus nos conceder palavra esta noite. Abra a sua Bíblia e leia comigo. Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus, maravilha. João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, Igreja de Cristo, este capítulo 3 de João é muito maravilhoso. A primeira vez que preguei neste capítulo, eu era uma criança com 11 anos. O ano foi 1984. A graça e a misericórdia do Senhor me fez constante na pregação do Evangelho. Esses dias, na escola bíblica dominical, enquanto o rabino Melk ministrava, nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho do Senhor narrado por João, na lição dos adultos. Veio uma saudade de ministrar mais uma vez neste capítulo. Então eu fui orar e o Senhor me deu uma mensagem. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo e ele entende as coisas do Espírito. Ao passo que o homem natural pensa que é loucura. A mensagem que o Senhor me deu é prolixa, mas eu quero usar uma linguagem espiritual para um público espiritual. O Senhor falou comigo e Ele disse: pregue no passo do gado esta mensagem que eu lhe dei. Não faça recorte de nenhuma revelação. E obedeça o horário. Quando o seu tempo findar, mesmo se você não tenha entregue sequer a introdução, diga amém, porque eu já fiz a obra. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia nos ensina que é melhor obedecer ao Senhor. Então eu vou ser obediente, pregar no passo do gado, sem recortar a revelação, e obedecer o horário. Amém, meus irmãos? João capítulo 3, versículo 1, nós lemos, a Bíblia traz um príncipe dos judeus, Nicodemos. João capítulo 3, versículo 2, nós lemos, a Bíblia traz o Rabi, mestre vindo de Deus. Ele é Jesus. Esses termos constroem uma hierarquia entre o mestre menor, Nicodemos, e Jesus, o mestre maior. Ainda havia
dois outros mestres acima de Jesus, acima de Nicodemos, desculpe, e abaixo de Jesus. Conforme os degraus do conhecimento, com seus respectivos objetos da aprendizagem, assistido pelo Sinédrio judaico. Quando eu abro a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, a Escritura diz assim: e sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Neste versículo, os discípulos são chamados caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, a Escritura, ela diz assim: temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Neste versículo, os discípulos são chamados seita dos nazarenos. Estes nomes passam obrigatoriamente pelo nome de Jesus. São chamados assim por causa do nome de Jesus. É o clássico efeito dominó. Foram chamados cristãos porque pertenciam ao caminho. Pertenciam ao caminho porque eram da seita dos nazarenos. Eram da seita dos nazarenos porque, enquanto a maioria adorava o nome de César, dizendo Ave César, os discípulos preferiram adorar o nome de Jesus. Jesus era um mestre, conhecido como o mestre de Nazaré, e chamado de o Nazareno. O que eu acho lindo, maravilhoso, é ver Deus frustrando as expectativas do inimigo. Sim, porque para o inimigo, esses nomes eram pejorativos. Para o inimigo, esses nomes iriam ridicularizar os discípulos. Então Deus vem e transforma cada nome desse em uma mensagem cristocêntrica. E agora, todas as vezes que os discípulos eram chamados cristãos, a mensagem cristocêntrica dizia: somos cristãos porque cremos em Cristo. Todas as vezes que os discípulos eram chamados caminho, a mensagem cristocêntrica dizia: o nosso caminho é Cristo. Todas as vezes que os discípulos eram chamados seita dos nazarenos, uma mensagem cristocêntrica dizia: o nosso nazareno, ele não nasceu em Nazaré. O nosso nazareno nasceu na cidade de Davi. O anjo, ele pregou para José, no capítulo 1 de Mateus, e no versículo 23, quando ele nascer, ele será Deus conosco. O anjo pregou para Maria, em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, quando ele nascer, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo.
Deus dará a ele o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E quando ele nasceu, pastores recebeu a pregação dos anjos que diziam, em Lucas capítulo 2 e versículo 11, eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O profeta Isaías profetizou, no dia que ele nasceu, o povo que estava em trevas viu grande luz, os que habitavam a região e sombra da morte, a luz de Deus raiou sobre eles. E Isaías justificou porque, no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A antiga serpente que roubara a nossa paz. Por isso o profeta Moisés escreveu em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, ele vai nascer da semente da mulher e vai esmagar a cabeça da serpente, para que possamos ter paz com ele. Amém? Parece que está fácil pregar aqui hoje, pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todas as vezes que o inimigo criou nomenclaturas para ridicularizar os discípulos, Deus levantou uma mensagem cristocêntrica. E neste circunscrito, nós outros, pregadores do Evangelho da última hora, vivemos idem. O inimigo apenas muda a ênfase dos conteúdos e aplica a mesma estratégia. Se não, vejamos, um dos conteúdos que está em maior ênfase contra a igreja do Senhor: ideologia de gêneros. Então eles vêm e nos chamam de ultrapassados. Todas as vezes que nos chamam de ultrapassados, uma mensagem cristocêntrica, ela diz: a nossa moda é Cristo. A nossa moda é ser santo. A nossa moda é morar no céu. Então eles vêm e nos chamam de conservadores. Todas as vezes que nos chamam de conservadores, uma mensagem cristocêntrica diz: os nossos princípios são os princípios de Cristo. Então o inimigo apela, cria a lei, e pela lei dos homens nos chamam de homofóbicos. Aí inverte os valores, porque na lei dos homens, quem olha para a ideologia de gênero e empurra para o abismo é quem ama. E quem olha, estende a mão para tirar do abismo, é quem odeia. Só que nós não vivemos a lei dos homens, nós vivemos a lei de Deus. E na lei de Deus, quem ama, mostra o abismo e mostra o dom de Deus. Mostra o inferno e mostra a salvação. Porque quem ama prega a lei de Deus. E a lei de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós não pregamos ódio, pregamos o dom de Deus, o amor, a salvação. Receba nesta noite. Mas nos dias de Jesus, a ênfase do conteúdo não era ideologia de gêneros. Já havia, com outras nomenclaturas, mas já havia. Mas a ênfase era adoração. Lembram? João capítulo 4, a Bíblia faz questão de dizer que era necessário Jesus passar em Samaria, ir ao poço de Jacó, para pregar para uma pecadora. Agora veja a ênfase da pregação de Jesus para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 23, Jesus prega: mulher, a hora vem, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Era a ênfase do conteúdo na época. Eis aí a razão de algumas expressões, quando direcionadas a Jesus, se tornar adoração ao seu nome. Por exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 9, Hosana, 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 Hosana nas alturas. O que há por trás desta adoração? Salmos 118, versículo 25, traz a explicação. E no verso 26 traz outra explicação. Desculpe, verso. No verso 25, o que quer dizer Hosanas? Salva-nos, Senhor, prospera-nos, Senhor. No verso 26, o que quer dizer Hosanas? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosanas nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Outro exemplo, ainda Mateus capítulo 21 e versículo 9. Filho de Davi. Que adoração há por trás desta expressão? Todas as vezes que alguém dizia Jesus, filho de Davi, estava dizendo: o nosso príncipe dos judeus não é Nicodemos, é o Senhor. O nosso senador não é José de Arimateia, é o Senhor. O nosso maior sábio de todos os tempos não é Salomão, é o Senhor. O nosso maior líder de todos os tempos não é Moisés, é o Senhor. O nosso maior filósofo, como dizem os gregos, não é Gamaliel, é o Senhor. Os nossos sumos sacerdotes não são Anás e Caifás, é o Senhor. O nosso governador não é Pilatos, é o Senhor. O nosso rei não é Herodes, é o Senhor. O nosso imperador não é César, é o Senhor. O nosso profeta não é João Batista, é o Senhor. Davi nos ensinou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é tudo para nós. Amém, meus irmãos? Eu vou dizer só mais um exemplo. Toda a expressão que tinha o termo mestre, de origem do aramaico, e não do latim, como diz a inteligência artificial. Irmão, eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência comigo agora. Eu, pastor, eu sei que assembleano não gosta de mensagens positivas, né? Mas agora você vai virar assembleano e bereano. Você vai conferir nas escrituras sagradas.
Eu preguei aqui em um culto da família para mostrar como o inimigo é sagaz. Não sei quem estava aqui deve lembrar. Eu trouxe algumas ideologias de Paulo Freire para explicar como se entende o diabo no Brasil, o que é justiça. Quem estava aqui deve lembrar. Irmãos, eu não entendo como ele é tão sagaz. Quando o inimigo coloca hoje, o que mais atrai as pessoas, dois termos antagônicos: inteligência artificial. Inteligência, Deus me deu uma mensagem, eu preguei. Nas Escrituras Sagradas, ela tem 4 pilares. Inteligência na Escritura Sagrada, ela é sustentada por 4 pilares do conhecimento. O primeiro pilar chama-se sabedoria. Pode ser humana, de Deus e do inimigo. O segundo pilar chama-se esperteza. Pode ser do homem, do inimigo e de Deus. O terceiro pilar chama-se experiência. Nós adquirimos com conselhos ou com dias vividos. E também pode ser usada para o inimigo, para o homem e para Deus. Agora, o quarto e último pilar é totalmente divino. É a consciência. E a consciência ela só é usada para Deus. Agora, vejam só. Aí eles pegam esse termo inteligência e colocam ao lado de artificial. Se você pesquisar em qualquer idioma do mundo, em qualquer, sempre vai estar lá. O significado de artificial é algo leve, é algo sem firmeza, é algo sem peso. Até agora tudo bem, mas continua, em qualquer língua do mundo, o significado de artificial é algo enganoso, algo mentiroso, algo mascarado, algo hipócrita. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é provado. As informações que estão lá na inteligência artificial são tendenciosas ao objetivo de quem colocou. Se a palavra for religiosa, precisamos ter cuidado, porque há por trás daquele significado um objetivo. Por exemplo, a palavra mestre está lá. Eles dizem que é de origem do latim, e não é. Se você pesquisar em uma enciclopédia, vamos lá, que não seja em sites abertos, que sejam de precisão, você vai encontrar que a palavra mestre, ela surgiu e ela foi falada pela primeira vez no aramaico. O aramaico é uma língua que passou a existir há 3.000 anos antes de Cristo. E o latim, ela só veio a existir 700 anos antes de Cristo. Olha a incoerência da inteligência artificial. Vocês estão entendendo? Agora vejam só, antes mesmo do hebraico, ainda lá na Grécia Antiga, quando a escrita nem existia, já Homero, o poeta, ele não escreveu, na verdade ele contou, porque ainda era na época da oralidade, os 2 maiores poemas que são épicos e que é da nossa literatura ocidental, as epopeias Ilíada e a Odisseia. Você vai encontrar muitos antes do latim, os gregos chamando os reis Agamemnon, Menelau, Odisseu de mestres. Você vai ver nas epopeias de Homero os heróis Aquiles, Heitor, Príamo sendo chamados de mestres. Você está entendendo? Por que eles fazem isso? Alguma tendência religiosa vai ter. A palavra mestre, ela vai surgir em um contexto religioso, na língua aramaica. A língua aramaica, ela é uma língua dos povos semíticos. Quando ela se mistura com o logaritmo e o hebraíta, ela vai dar origem ao hebraico. Nos dias de Jesus, o termo mestre havia passado por uma transliteração do aramaico para o hebraico. E a partir de então, passou a pertencer a uma hierarquia no hebraico que era flexível. Ela também existe lá
no latim. Só que no latim, a palavra mestre, ela tem uma hierarquia estática. Por exemplo, no latim nós temos 5 degraus do conhecimento. Primeiro, o graduado, ele não é mestre. Segundo, o pós-graduado, ele não é mestre. Terceiro, o doutor, ele é mestre, mas só é chamado de doutor. No 5º degrau está o PhD, ele é mestre, mas só é chamado de PhD. No hebraico não, nos 4 degraus do conhecimento, lá está o mestre, e ele vai ser classificado de acordo com os objetos da aprendizagem que os judeus dão a ele, que são 4, a lei, a tradição, os preceitos e as ciências. Isso são assistidos pelo Sinédrio. O Sinédrio era um conselho que funcionava como tribunal e como um legislativo supremo na antiga Israel. A formação do Sinédrio era escolhida, eles recebiam uma proposta de Deus, um aviso de Deus, então eles escolhiam a princípio 3 grupos de 24 membros. O primeiro grupo era 24 principais sacerdotes, o terceiro grupo era 24 anciãos, o terceiro grupo era 24 membros divididos em 12 escribas e 12 fariseus. Só que eles perceberam que esses grupos com 23 membros, eles precisavam dar apenas um voto, e como 24 era um número par, então o que eles fizeram? Vamos transformar em ímpar. O que eles fizeram? Em cada grupo desse, eles faziam um sorteio e o sorteado ficava fora, ficando cada grupo com 23 membros. Se nós somarmos 3 grupos de 23, nós temos aqui 69 membros. Os 3 que foram sorteados, eles faziam um novo sorteio, e esse que era sorteado, agora era nomeado o príncipe do Sinédrio, chamado pelo povo de o chefe do Sinédrio. Somando aos 69, nós temos agora 70 membros. Aí, se você for para a inteligência artificial, vem outra mentira lá tendenciosa. Eles dizem que o sumo sacerdote e o príncipe do Sinédrio era o mesmo, e não era, isso é mentira. O sumo sacerdote formava os 71 membros e mestre que fazia parte do Sinédrio. Agora vejam só, esse aqui era o Sinédrio maior, só que cada cidade de Israel também tinha um Sinédrio menor, com 23 membros. Agora veja que coisa interessante, esse Sinédrio menor era chamado de conselho ou também chamado de sinagoga, mas tanto o Sinédrio maior como o Sinédrio menor, eles esperavam uma promessa, e essa promessa estava exatamente no nome chamado Sinédrio, que é uma palavra híbrida, mistura do grego com o hebraico, que quer dizer assembleia, assentada em círculo. Eles faziam cadeiras em círculo, só que ninguém podia discursar no Sinédrio sentado, todos tinham que discursar em pé. A promessa estava na cadeira central, que eles chamavam cadeira de Moisés, ou então a cadeira chamada cadeira da promessa, era a cadeira central. Por que ninguém podia sentar nessa cadeira, nem no Sinédrio maior e nem no menor? Porque eles esperavam o Redentor, o Messias, o Libertador, aquele que viria salvar Israel, e no dia que ele chegasse, ele se sentaria na cadeira central, na cadeira de Moisés. Sentado, ele diria que ele era o Redentor, o Salvador, o Messias, aquele que veio libertar Israel. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus cumpriu esta promessa. Lucas escreve no capítulo 4 e do versículo 16 ao versículo 21, que Jesus, ele indo a Nazaré, cidade onde ele fora criada, no dia de sábado, seguindo o costume do judeu, ele vai para o culto na sinagoga. Quando Jesus está no culto na sinagoga, ele se levanta para ler o livro. Então o ministro daquele culto dá o livro para Jesus, e
Lucas faz questão de dizer que o livro é do profeta Isaías, era rolo, os rolos eram separados. Quando Jesus pega o livro do profeta Isaías, aí a Bíblia faz questão de dizer, ele acha o lugar em que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eis que me ungiu para pregar aos arrependidos, levou-me a curar os enfermos, a libertar os oprimidos, pôr em liberdade aqueles que estão feridos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus fecha o livro, entrega ao ministro, senta na cadeira de Moisés, senta na cadeira central, e Lucas faz questão de dizer, que quando Jesus senta, os olhos de todos ficam fitados em Jesus, parece que eu estou vendo, ele com os olhos arregalados, bocas abertas, ouvidos atentos, e Jesus então se manifesta dizendo, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, ele está aqui, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Redentor, e ele está pregando comigo esta palavra esta noite. Amém, meus amados? Não vai dar tempo, pastor. A introdução já foi. 10 minutos? Aí o Sinédrio vai classificar os 4 degraus do conhecimento a partir dos 4 objetos da aprendizagem: a lei, a tradição, os preceitos e as ciências. No primeiro degrau do conhecimento está o Rabone ou Rabuni. É uma palavra com dupla prosódia, por causa da sua acentuação. Quem estudou um pouquinho entende. Se for oxítola, Raboni. Se for paroxítola, Rabone. Aceita-se as duas pronúncias. Quem é o Rabone ou Rabuni? É o mestre doutor na lei. No segundo degrau, vem outro mestre. Ele é chamado de Rabã. É o mestre doutor na lei e na tradição. Agora ele tem 2 objetos da aprendizagem. Estuda mais um pouquinho e vai para o terceiro degrau. No terceiro degrau está o Rabi. Quem é o Rabi? É o mestre doutor na lei, na tradição e nos preceitos. E no quarto degrau, só Jesus chegou lá, está o Rabi por excelência. Quem é o Rabi por excelência? É o mestre doutor na lei, na tradição, nos preceitos e nas ciências. Eu vou dar um exemplo de cada um e você vai ser bereano. No exemplo 1, quem é o Rabone ou Rabuni na Bíblia? Se você ler, nós encontramos um no Evangelho de João, do Senhor narrado por João, capítulo 3 e versículo 10, lá está um. O Rabuni, está lá, 3 e 10 de João. O Rabã, temos um exemplo de um Rabã em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 34. Temos um exemplo de Rabi em Atos capítulo 18 e versículo 24. E temos exemplo de um Rabi por excelência em João capítulo 3 e versículo 2. Deixa eu falar um pouquinho, só para introduzir, o Rabone ou Rabuni, João 3 e versículo 10, Jesus chega para Nicodemos e diz, tu és mestre de Israel e não sabes isto? O Nicodemos, ele era um Rabone ou Rabuni e conhecia somente a lei. O seu conhecimento estava limitado à lei. Jesus estava falando do novo nascimento. O novo nascimento não estava na lei, estava nos profetas. Por isso Nicodemos não entendia do assunto. Mas o que eu acho interessante é que Jesus chama Rabone ou Rabuni, porque as pessoas chegavam para Nicodemos e o tratavam assim, mas nunca, ninguém chegou para Nicodemos e disse, Rabone, Rabuni, querendo dizer, louvado seja teu nome, mas com Jesus era
diferente. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Se nós abrirmos o Evangelho de João, do Senhor narrado por João, capítulo 20, nos primeiros versículos, a Bíblia nos mostra Maria de madrugada indo ao sepulcro. Ela vai em busca de uma solução, ela vai em busca de uma resposta, ela vai em busca de um milagre, a ressurreição do seu Rabone, do seu Raboni. Só que quando ela chega lá, João capítulo 20, versículo 15, por um momento, Maria pensa que está falando com o jardineiro. Sabe por quê? Porque a dor do problema tapa os nossos olhos espirituais. As escamas do sofrimento não deixam ver o que há no espiritual. A exemplo de Paulo no caminho de Damasco. Mas eu louvo a Deus que em João capítulo 20, versículo 16, Deus arranca as escamas dos olhos espirituais de Maria, e de repente quando ela vê, ela percebe que quem está falando com ela não é um jardineiro, é Jesus de Nazaré. Aí quando ela percebe que é Jesus, João capítulo 20, versículo 16, ela diz, Rabone, Raboni, é uma adoração. Sabe por quê? Porque em outras palavras, o que Maria está dizendo é, Senhor, eu vim aqui à procura de um milagre, e o Senhor é o meu milagre. Eu vim aqui à procura de uma resposta, e o Senhor é a minha resposta. Eu vim aqui à procura de uma solução, e o Senhor é a minha solução. Rabone, Raboni. Eu trago uma palavra de Deus para alguém. Eu aprendo com Maria duas lições. Não é para todos, é para alguém. Maria nos ensina aqui que devemos buscar o Senhor no lugar certo. E o Senhor está dizendo, o teu lugar certo de buscá-lo é no teu quarto de guerra. Mas você está pensando, no meu quarto de guerra, pregador? A morte está ciscando. Tem uma enfermidade lá dentro. Mas o Senhor manda te dizer que Ele já pintou a porta do teu quarto de guerra com o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte passar por lá, ele vai bater em retirada, porque lá tem sangue, lá tem sangue, lá tem sangue, lá tem sangue, lá tem sangue do Cordeiro. Mais uma lição eu vou terminar, pastor, vou entregar. Eu aprendo com Maria desse texto, que devemos buscar Jesus no lugar onde Ele fala. Estamos no lugar certo. Ele está falando. Porque quando Jesus fala, não importa se o lugar tem uma multidão de mortos. Que morto é esse? É a esperança? Que morto é esse? É a resiliência? Que morto é esse? É o avivamento? Que morto é esse? É a fé? Qual é o morto que já morreu? Jesus está dizendo, profetiza Ezequiel. Profetiza Ezequiel. Profetiza, porque a fé vai ressuscitar, a esperança vai ressuscitar, a resiliência vai ressuscitar, o avivamento vai ressuscitar. Deus te trouxe aqui para ressuscitar. Ele vai ressuscitar o que estava morto de Deus na nossa vida. Todos nós estamos no lugar certo, amados. Porque com os olhos espirituais você está vendo um simples professor pregando. É o jardineiro. As mãos deles não têm marcas. Mas com os olhos espirituais, tem um homem de branco passeando no meio da igreja. O homem das mãos furadas está passando por aí. Toca e recebe o seu milagre. Ores por mim, pela minha família e por nossa igreja. Amém, pastor. Ele é santo, 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 santo. Aleluia.